Não infrequentemente se pergunta por que tratar da obra de Sigmund Freud na filosofia. Não é o caso que Sigmund Freud é psicólogo, psicanalista, criador de uma das metodologias mais influentes a estabelecer uma relação especializada com os afetos, as emoções, a formação do indivíduo no seu processo de socialização. Certamente a questão merece ser recebido e respondido. Da perspectiva filosófica, a gente pode entender que a filosofia europeia moderna se engajou a estabelecer as bases de um sujeito, na sua teorização desse sujeito, a partir de pelo menos três eixos. O primeiro eixo, de certa forma, resgatado da filosofia aristotélica e platônica, é a questão da responsabilidade perante a comunidade. O sujeito precisa se tornar livre para orientar seu pensamento, seu desejo, suas paixões em prol as demandas e as necessidades de uma comunidade. Aliás, é por isso que a teoria do sujeito, ou seja, uma teoria que vincula a liberdade como sendo a capacidade talvez mais fundacional e fundamental do sujeito, prepara cada um a se tornar líder desta comunidade. Então, a representação da responsabilidade passa pelo reconhecimento do compromisso do líder com as necessidades da comunidade. O segundo eixo no qual também a liberdade fundamental diz respeito à criação pela teologia cristã da noção de livre vontade, ou do livre arbítrio. Ou seja, como explica Santo Agostinho, o filósofo, o ser humano, o sujeito humano, não tendo liberdade, não poderia escolher perante todas as desejos e objetos de atração que se apresentam numa vida e durante a experiência, não poderia escolher quais são bons e quais são ruins, não? O quais levam a fazer uma certa experiência do bem, e no caso da doutrina cristã, de escolher a favor de seguir os ditames, não? Da autoridade religiosa, cujo nome Deus às vezes esconde o caráter terrestre. Então, a fidelidade religiosa é realizável apenas pela situação e o reconhecimento da livre vontade, do livre arbítrio, uma capacidade, digamos, inscrito na psique humana pelo Criador e que permita, o caso seja desejável no ser humano, escolher em prol a outros interesses e não os da autoridade religiosa. O terceiro eixo diz respeito ao controle e até à apropriação e dominação. O sujeito livre europeu é certamente um sujeito, não, que busca transformar a natureza, não, para aproveitar, não, do excedente, não, ou das qualidades resultantes que são o próprio desfecho do conhecimento. Seguimos essa linha de pensamento desde Descartes até
Hegel, no qual o conhecimento está vinculado a uma capacidade de se tornar mestre e dono da natureza. A questão que o século XIX, no entanto, vai levantar é de que é povoado essa natureza, né? E sendo que existem seres vivos nesse espaço natural, então o que justifica o ensinamento da teoria do sujeito como sendo, como correspondendo às cumes da racionalidade, da capacitação racional do ser humano pelo sistema de formação e de educação e pelo próprio andamento das ciências, a aquisição do conhecimento científico. Afinal, a questão que se pergunta dentro da filosofia, que as ciências particulares deixaram de perguntar, é o que e para quem interesse o desenvolvimento da ciência, se a ciência constantemente é alvo de gestos de privatização. Então, no século XIX, começa a questionar essa primazia da liberdade. Pelo menos começa a questionar a compreensão da sua gênese. Então temos um questionamento que parte, como vemos já, de Marx e Engels, que coloca a liberdade como parte de uma doutrina que é produzido pela ordem econômica entre os produtores materiais que compõem então as relações sociais em termos de um sistema de capacidades e de conhecimento cada vez mais desenvolvido, mas particularmente influído ou estimulado pela tentativa de aumentar a riqueza. Por outro lado, temos Nietzsche. Nietzsche que questiona a liberdade a partir da falta de compreensão do existente organização dos valores que produz a doutrina da moral hegemônica em períodos que podem ser parametrizados, delimitados e mostrados como não sendo eternamente fixos. Por isso, quando Nietzsche fala de que nós estamos vivendo sob dominação, sob hegemonia da moral dos escravos aqui, mas dos servos, sendo o termo mais apropriado, ele evoca que quando os servos pregam a liberdade, eles já estão pregando uma doutrina cujo objetivo é a servir mais que emancipar. E por fim, embora tenha outros domínios subjacentes que são revelados pela pesquisa da segunda parte do século XIX, uma pesquisa cada vez mais impactados pela teoria ou da filosofia da história, assim pensando uma subdivisão da pesquisa filosófica que se engaja realmente com Immanuel Kant, sua ideia de história universal, passando por Hegel, que usa o termo de filosofia da história, chegando a Nietzsche, a Marx e Engels e por Freud. Ou seja, Freud vai dividir a liberdade sendo o maior valor do indivíduo em seu autorreconhecimento moral e autodeterminação prática, porém Freud vai igualar este autoconhecimento com a doutrina da consciência, cujo motor causal,
cujo rede de influência e de motivações não existe no sujeito individualizado enquanto tal, mas pelo complexo, pela estrutura da família. A partir desse momento, ó, a consciência é vista como sendo determinado pelo inconsciente. E aí se questiona a coerência da doutrina filosófica em formação durante séculos na Europa perante esse novo desafio que é de estabelecer a natureza desse impacto subjacente que foge do conhecimento direto do sujeito, como o próprio inconsciente foge da sua captura. Olá, eu sou Norman Madaraz, seu professor por esta série de aulas sobre vistas sobre a filosofia contemporânea. Estamos já na aula 12, percorremos nos últimos 4 aulas, a fenomenologia, passamos pela obra de Edmund Husserl e por certas de suas teses, pelo menos as teses mais impactantes, que formaram, então, o mais influente de seus alunos, que era Martin Heidegger. Então, examinamos em 2 aulas a obra de Martin Heidegger, pelo menos do jovem Heidegger, do Ser e Tempo, vendo como a fenomenologia se torna ainda mais potente em termos de metodologia de análise do pensamento e da situação do pensamento em sua configuração intersubjetiva na comunidade, a partir do momento em que a técnica da hermenêutica, ou seja, a ciência geral da interpretação, a lógica geral da interpretação, é suplementado a uma metodologia positivista buscado por Husserl, pelo menos até os anos 30, até a própria leitura da obra de Heidegger, a partir do qual Husserl vai inflexionar seu positivismo e mergulhar a metodologia de análise transcendental dos modos de aparecer num contexto historicamente bem delimitado, ou seja, mostrar como se enfraquece a fenomenologia a partir do momento em que a matematização crescente das ciências torna-nos numa doutrina positivista que é instrumentalizada para transformar a natureza, não? Sendo nesse processo excluído a dimensão espiritual, o que ele chama de espiritual, que integra a experiência vivida do ser humano. Passamos em seguida a Simone de Beauvoir, e se a própria derivação metodológica e conceitual do inconsciente, que impacta então nossa compreensão do sujeito consciente e livre, não for suficiente para justificar a inclusão de uma aula sobre, pelo menos de uma aula sobre Sigmund Freud, e sobre a psicanálise num curso aperfeiçoado e ministrado durante múltiplos anos num, uma disciplina ministrado num curso de filosofia durante múltiplos anos. Então, certamente, as posições levantadas por Simone de Beauvoir, que são críticas da psicanálise, no que diz respeito à representação das mulheres,
mas não necessariamente críticas do acesso que a psicanálise proporcionou, ó, à dimensão afetiva e corporal, do ser humano, porque ela vai fundamentar a categoria de sujeito mulher, o sujeito fêmea, ó, a partir da ideia do corpo e da experiência vivida desse corpo através das diferentes etapas que, por parte, são biologicamente determinados e, por outra parte, socialmente determinados. Então, esse corpo está em devir e voltamos, a partir dessa perspectiva, a uma das grandes tensões que existe na história da filosofia, tal como organizado principalmente pelos europeus, desde a Renascença, que é a tensão entre ser e devir. Hoje, então, percorreremos Freud, evidentemente, fora de qualquer interesse clínico especificamente. O que queremos resgatar e mapear é sua teoria do psique humano. E, na verdade, são duas teorias. Então, temos um percurso mais panorâmico perante como desafio hoje, e gostaria de iniciar essa discussão com algumas perguntas. Primeira pergunta. Parece óbvio. Será que o inconsciente existe? Não? Hoje existe uma pretensão naturalista ou fisicalista, isto é, científica, não? A explicar o inconsciente, a qual se busca uma explicação evolucionista por seu aparecimento. Segunda pergunta: será que é possível analisar a teoria sem passar pela clínica? Na época de Freud, a explicação passava pela identificação de um domínio simbólico pressignificante. Não? Já que a explicação passa por esse domínio, a resposta à segunda questão deve ser absolutamente afirmativa. Né? Não só é possível, mas é necessário explicitar quais pressupostos são inseridos na experiência clínica de qual existe uma pretensão entre os teóricos da psicanálise de extrair um corpus de novas ideias que não estão no alcance dos filósofos. Não? É claro que a psicanálise deseja romper com a filosofia. E, aliás, Freud vai até ignorar a filosofia. Sobre a primeira pergunta, a natureza justamente de relações sociais entendidos aqui como o a partir de uma categoria mais geral, cujo conteúdo não é explicitamente vinculado ou definido aos objetos físicos, levanta a questão em qual medida fala-se da existência, mas essa questão já encontramos parcialmente em nossa discussão da filosofia de Alain Badiou, no que diz respeito à existência de objetos matemáticos. Né? Então, seguiremos com este nível de análise, que é um nível mais ontológico, quando não epistemológica no sentido no qual estamos usando este termo um pouco pesado, mas que deve ser considerado não apenas como teoria de conhecimento, e certamente não apenas como lógica do conhecimento, da formação do conhecimento, mas como lógica da formação de teorias. Estou usando epistemologia nesse sentido. Sigmund Freud, então, nasce em 1859.
em Freiburg-Pribor, futura República Tcheca, então território parte do Império Austro-Húngaro. Faleceu em Londres. Inicialmente, sua formação era medicina e fez carreira em Viena quando essa cidade era um dos capitais científicos e culturais do mundo. O que caracteriza ser um capital científico e cultural é a experimentação. Então, Freud se concentrava sobre ah, formas de doença psíquica, por isso também foi para Paris para se formar, junto com um dos maiores psicanalistas, o psiquiatras vivos da sua época, o Charcot. Aliás, abrindo parêntese, o antigo mansão de Charcot serve hoje como Maison de l'Amérique latine, onde a equipe dos professores da Universidade de Paris 8 organiza encontros no qual eu tive o grande prazer de apresentar meu trabalho sobre o esquecimento por Jacques Derrida, ah, da obra de Simone de Beauvoir, no contexto de muito amor recebido pelas mulheres e muito amor dado pelas mulheres, embora uma dessas mulheres ficou fora da expressão amorosa. Voltando a Freud, então, em 1886, ele encontra o Dr. Joseph Breuer, com quem desenvolveu a cura pela fala, The Talking Cure, como é frequentemente traduzido em inglês, ou seja, uma cura catártica enquanto tratava uma paciente histérica. Em 38, em circunstâncias muito dramáticas, Freud teve que se mudar de Viena, na verdade, foi salvo ah, de possível execução num campo de concentração por Marie Bonaparte em troca de uma quantidade de dinheiro absurdo. Mas ele se muda para Londres e é resgatado, embora infelizmente não foi o caso das suas irmãs. Aqui tem um famosíssimo quadro de André Breuer sobre Charcot, e justamente a exposição, a lição feito a seus alunos de técnicas de hipnose sobre mulheres diagnosticadas como histéricas, né? Uma categoria que hoje não está mais reconhecido enquanto tal. Eu não posso entrar, não quero nessa aula mais introdutória a Freud, particularmente a partir da perspectiva filosófica e destinado aos alunos se formando na filosofia. Isso pode ser feito em outros contextos e, novamente, para aqueles que estão interessados a uma reflexão filosófica sobre as questões, não hesitem em se inscrever no meu canal, dar um like e, se quer entrar em contato comigo, podem fazer isto pelas informações de contato disponíveis no vídeo. Então, o Traumdeutung, a ciência ou a interpretação dos sonhos, é um dos clássicos de Freud, como também Totem e Tabu. Aqui iniciamos nossa aula hoje com uma foto do Museu Freud no bairro de Hampstead, em Londres. Vale muito a pena visitar. Eu tive a oportunidade de visitá-lo uns 30 anos atrás. E a obra é consequente, tá? Não é
simplesmente por razões ocasionais, nem especificamente por causa dos sucessos na clínica, que Freud é reconhecido. Freud é um grande escritor, é um grande estilista e é dotado de uma capacidade de expressão, de explicitação clara, didativa, pedagógica, que deve ser elogiado e reconhecido. Interpretação dos Sonhos, então, de 1900, sobre a psicopatologia da vida cotidiana, 1901, os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, uma das obras definidamente escandalosos publicados pelas ciências no século XX, ou seja, da sexualidade infantil, que pode ser visto como ausente da própria tradução do título em português, né? Depois, o caso de Leonardo da Vinci, muito famoso, Totem e Tabu, ó, que é um levantamento ó, da literatura publicado na antropologia sobre estruturas familiares e identificar quais são as perspectivas trazidas pelos antropólogos acerca da origem, da centralidade da figura do pai, formando uma estrutura que Freud famosamente chama de complexo edipiano, né? Além do princípio do prazer, já marca a obra mais tardia de Freud, uma obra que será altamente impactado pela Primeira Guerra Mundial. Ele vai escrever textos sobre a questão no seu coletâneo também, O Eu Id, sobre comportamento de massas humanas e a questão da cultura será analisado por Freud, além do caso de análises individualizadas. Aqui, é verdade, nessa lista não se encontra a obra de 1915, que é a Metapsicologia, no qual tem um artigo extremamente importante sobre o inconsciente, parte, então, da primeira teoria psíquica, que é chamado tecnicamente na área da psicanálise a primeira tópica, e a segunda tópica é a perspectiva a partir do qual formei e organizei essa aula, que diz respeito ao texto O Eu, Id. Então, quando analisamos a obra, tem realmente dois eixos, não? Um eixo que diz respeito ao desenvolvimento de uma prática clínica. E aí encontramos a criação de uma teoria geral da subjetividade humana por uma metapsicologia. Depois temos a tese do complexo de Édipo, a tese do complexo edipiano, né, que é articulado nos livros de 15 e de 23, sendo o eu, id, também no texto de 23, internalizado no eu, como definido justamente no texto O Eu, Id. Então, a primeira tópica caracteriza-se pela estrutura entre três partes que são o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, ou a consciência. Se desenvolve desde 1908, suas primeiras expressões se encontram na interpretação dos sonhos, e durante a Primeira Guerra Mundial haverá algumas modificações trazidas e veremos em breve o que acontece com esta figura. Sua teoria de sujeito madura,
e aperfeiçoado se encontra nesse livro, e aqui podemos ver a metáfora do iceberg, em que as duas tópicas são fusionados, de certa forma, porque se o inconsciente era uma dimensão separado, por uma barreira do pré-consciente e da consciência, ou do consciente, o, a segunda tópica vai argumentar que, na verdade, são três componentes, com suas lógicas próprias que fazem parte da composição do psique humano, né? Um sendo o eu, e de fato o eu ou o ego, dependendo das línguas nas quais estamos trabalhando, e também dependendo das tradições de tradução, porque em inglês, de fato, fala-se principalmente do ego e não do I, não do eu, não? Enquanto no francês fala-se muito mais do moi, do mim, ao invés do eu, não? Então, o ego, em inglês, tenta indiferenciar entre a posição subjetiva do indivíduo, da identidade individualizada, em relação à sua posição objetiva, gramaticalmente falando. E a gramática, certamente, não é insignificante para lidar com tanto o diagnóstico quanto o processo clínico no qual a experiência da transferência aparece. Então, o eu, podemos ver, é, aparece por um lado, digamos, uma parte da sua constituição aparece, e outra parte não é sempre visível, não aparece sempre. Esta parte mantém as teses, a tese do pré-consciência, ou seja, a consciência só pode funcionar na medida em que anda esquecendo naturalmente, em termos de esvaziamento de um espaço de atuação e de pensamento, vai esquecendo aqueles pensamentos que são fruto de repetições se transformando em hábitos, se transformando num automatismo, né? Ou seja, aquele tipo de experiência que se encontra quando um elevador, na descida, de repente, para num andar em que não esperávamos e que não corresponde ao andar que desejávamos alcançar, né? Então, começamos a sair. Esse tipo de automatismo é o resultado de uma repetição do mesmo gesto durante um período relativamente longo, não? Porém, o eu também é atravessado pela barreira do inconsciente, não? Então, a raiz, para assim dizer, do eu é o inconsciente. Mas o inconsciente não pertence apenas ao eu, e o eu não é a totalidade, não abrange a totalidade do psique, porque existe como raiz completamente inalcançável o id, não? E veremos em seguida o que significa o id, qual a função do id, mas o id, em termos da sua estrutura, nunca aparece, pelo menos não de maneira direta. Então, a análise, por isso existe essa capacitação necessária do psicanalista, passa a recompor o que o eu seria se existisse, né? De qualquer forma, não devemos esquecer que o eu, ou seja, o id,
vai aparecendo e desaparecendo a partir de uma oscilação e uma dinâmica que não diria é próprio, mas certamente estruturante desta dimensão da atividade psíquica do ser humano. O texto, o eu e o id, né, esse grande texto que é um pouco além de um texto de introdução, porque apresenta a versão, digamos, quase final da metapsicologia freudiana. Curiosamente, deixa silencioso a grande inovação que é trazido, que é o superego. E como podemos ver, o superego afeta tanto o ego, tanto, tanto o eu quanto o id. Dependendo aqui, essa metáfora do iceberg é importante na medida em que reorganiza a verticalidade da composição psíquica da primeira tópica, numa composição cujos contornos certamente não são muito bem definidos, embora evidentemente existem, e mostram a inter-relação desses três componentes da vida psíquica. A segunda tópica, então, tal como apresentado no artigo, é subdividido em cinco partes. A consciência e inconsciente, onde Freud vai retomar a primeira tópica, o eu e o id, em que ele coloca numa nova dinâmica esses dois conceitos fundadores da primeiro período da teorização da psique humana. O eu é o super-eu, ou seja, o ideal do eu, que é também o termo tecnologicamente correspondente, tecnicamente, desculpa, correspondente ao super-eu. Na terceira parte do artigo, que é um capítulo desse livro de 23, as duas espécies de instintos. Esse tópico será particularmente desenvolvido por Freud a partir da experiência da Primeira Guerra Mundial, os instintos do prazer, os instintos da morte, né? E as relações da dependência do eu, eh, que ampliam com densidade os diferentes fenômenos gerais vinculados a essa nova configuração do psique humano. Né? Então, aqui temos um circuito fundamental que identificamos na teorização da psicanálise. Por um lado, temos um instinto de autopreservação, e por outro lado, um instinto de unificação ocorrendo, então, numa dimensão constituinte do inconsciente. Não? Então, por um lado, temos o egoísmo, não? Uma manifestação mais primária do instinto de autopreservação. E isso nos leva, e quero chamar a atenção nesta altura, essa possibilidade comparativa que serve, pelo menos, aos filósofos de entender a natureza da formação dessa teoria. Porque temos uma teoria agora que toma emprestado muitos elementos e muitas dinâmicas, tanto da teoria platônica da alma, né, quanto da justaposição entre natureza e sociedade de direito, Estado de Direito, nos contratualistas. Então, a autopreservação é uma dinâmica inerente não só aos mamíferos, mas a várias formas de vida planetária, e no caso dos seres humanos, pelo menos identificado pelo egoísmo. No instinto de unificação e de
intensificação desse instinto encontramos, em termos das categorizações psicanalíticas, a ideia ou a categoria do narcisismo primário. Ou seja, o narcisismo primário é o que reage, tá? O que fez aparecer o egoísmo, tá? Nessa segunda coluna, temos a identificação de várias fontes gerativas, dos efeitos listados na coluna esquerda. Então, instinto. O que é instinto? Certamente, na biologia, esse termo é altamente presente, como caracterizando o modo de reação em seres vivos a estímulos vindo do meio. No que diz respeito à constituição do psique humano, a pulsão é o termo mais tecnicamente definido em que é possível chegar ou se aproximar à atribuição de uma causalidade, a um motor produtor dos efeitos que são recebidos geralmente no âmbito das ciências biológicas e denominados instintos. Então, a pulsão é a pressão, é a determinação de um alvo, de uma meta, de um objeto, é o que produz, ao mesmo tempo que o sujeito se manifesta por narcisismo primário, a posicionamento de um objeto, que seja em formas físicas ou em termos de metas. Aí temos a justaposição, a relação entre repetição e retomada. A capacidade à repetição do mesmo é controlado de maneira subjacente por uma dinâmica, uma potência que não deixa essa repetição ó, facilmente se acoplar com o diferente. Sabemos isso da nossa própria existência psíquica, existencial na sociedade. Costumamos optar pela repetição dos mesmos tipos de experiência. Isso pode se transformar em caso psicopatológico quando optamos por repetir experiências que nos fazem sofrer. Então, a retomada mostra que, de maneira subjacente, opera uma dinâmica, uma lógica no qual é permitido a opção entre repetir o mesmo ou se vincular ao diferente. E talvez vincular ao diferente exatamente a capacidade que necessita ser encontrado pela analisado para que a repetição do sofrimento não procede de maneira desconhecido ou despercebido em virtude do leve incremento variacional de cada experiência ao qual o sujeito psíquico é confrontado na vida. Então, o prazer a satisfazer é vinculado ao egoísmo a partir do momento em que encontramos um plano um pouco mais estabilizado, pois o egoísmo, sabemos desde a representação do animal humano no estado natural por Hobbes, um estado desprovido de bens importantes a assinalar, não? Pode então tomar caracteres ou qualidades de uma grave série de comportamentos psíquicos, né? É possível falar de paranoia, né, que proporciona
condição de conflito no estado natural. Paranoia, por um lado, por outro lado, ah, uma psicopatia vinculado ao uso desmedido de violência. E depois do narcisismo secundário, certamente, quando ah, ah, se, se, eh, se transforma essa violência em expressões de glória e de superpotência do sujeito que a comete. Então, esse prazer a satisfazer, certamente, é um prazer sem limites, eh, visto a partir da capacidade formal e mecânica, material de produzi-lo. O líbido objeto é mantido e controlado pela libido eu. Por isso, podemos falar em termos de um mecanismo de projeção. O líbido eu projeta de forma invertida ou codificado certos dos sofrimentos vivenciados pelo sujeito psíquica de forma não resolvida sobre os objetos ou os outros seres ao seu redor. E o ideal do eu, o super-eu, é o que é produzido pelo mecanismo do narcisismo secundário, que é denominado narcisismo secundário, mas é uma sobreinterpretação disponibilizado ao sujeito que se manifesta no primeiro momento a partir do instinto de autopreservação, a então aperfeiçoar-se no que diz respeito à sua percepção do mundo em termos de ser autoritário, relativamente autoritário, no qual o, a autopreservação identificado como sendo vinculado a uma dominação do meio. Empatia é a capacidade de se relacionar de maneira equilibrada com a comunidade, mas a empatia é apenas um dos resultados do mecanismo que produz também megalomania. Na verdade, agora estou me lembrando que quando eu articulei essa lista pela primeira vez, eu percebi que esses dois termos devem ser trocados. Na verdade, é a empatia que produz, por um lado, uma situação de equilíbrio, mas também produz o exagero e o excedente em termos da atributo e da expressão de bondade que o sujeito empática é suscetível produzir quando vinculado a essa rede de diferentes orientações psíquicas. Autovalorização do eu, uh, então, é o que transcende a barreira traumática e como podemos ver, aqui estamos indo do egoísmo à autovalorização do eu, do narcisismo primário a uma barreira traumática que, então, impede que a autovalorização do eu possa ocorrer por causa da associação, do despertar associativa de um acto de violação sofrido corporalmente pelo sujeito num determinado período no passado, na sua formação, que foi dado de maneira explícita ou não. Então, por trás disso existe essa violação do corpo que desregula
então o funcionamento de um sujeito que resolve os diferentes desafios à sua inserção feliz numa comunidade, né? As teorias sexuais infantis, então, essas teorias sexuais que continuam até hoje provocando o maior grau de desconforto, né, surge da ideia da pulsão, der Trieb, né, que é a fonte da sexualidade humana, que é despertada pela falta em busca da satisfação. É muito importante considerar que Freud, clinicamente, articula uma nova compreensão, pelo menos dos sujeitos homens, e a partir de fragmentos dos sujeitos mulheres. E essa dinâmica que ele descobre está ligado à sexualidade humana a partir de uma ideia circundado por ele, identificado por ele como dizendo respeito, evidentemente, às condições sociais em que ele vivia, que era de reduzir a sexualidade, como era pensado durante séculos, aliás, de reduzir a sexualidade à mera função, não, do preparo ao corpo, principalmente da mulher, mas do casal, homem-mulher, a participar da missão reprodutora da espécie humana. Então, a autoproteção, como aspecto, dinâmica vinculado à pulsão, não é apenas para sobreviver, mas também a se reproduzir. O segundo aspecto da pulsão de se reproduzir, Freud essencialmente vai apresentá-lo como tendo a ver com uma dimensão que já comentamos, faria parte da dimensão que, digamos, os filósofos têm chamado de essência, mas que eu prefiro chamar do não aparente. Ou seja, quando se representa como um dos ideais da vida, que seria então de se casar e produzir uma família, essa representação, os componentes, os atributos, os significantes dessa representação, desse simbolismo, são frequentemente vinculados à religião, são vinculados à cultura, a uma civilização, até a uma ideia de classe, quando se considera a relação de classes a partir, da valorização dos privilégios e não da luta entre as classes. Mas também responde a uma dinâmica justamente orgânica, presente entre os mamíferos, não? Ou seja, parte da autopreservação não é a autopreservação unicamente do indivíduo, mas da própria espécie. E como se comunica isso? Bom, a pulsão é um termo que, em sua descrição feita por Freud, remete já ou ainda a Platão, é a doutrina da alma, ou seja, a razão pela qual a alma é agitada, né? A alma é agitada, necessitando então de ser controlado pelas virtudes, né? Como reconhecemos a doutrina moral de Platão, para permitir e tornar mais eficaz, para agilizar a sua capacidade, né, de se preparar
para reencontrar o mundo das formas. A pulsão aqui, de fato, aponta uma agitação entre os seres vivos. E essa agitação, que é muito forte durante a juventude, evidentemente, está vinculado também à necessidade que o organismo tem, a partir do casal, a se reproduzir. Então, sempre tem um lado naturalista que não devemos esquecer, embora oh, eu agora estou fazendo uma leitura, como falei, pedagógica, filosoficamente falando, e da maneira mais objetiva, mais positivista possível das implicações dessa teoria e o que está por trás dessa formação. Não quero entrar aqui, pelo menos, nas interpretações e das subtilezas da articulação categorial. Não? Então, vamos levar com um certo grão de sal essa correlação aqui feito entre as fases psicossexuais com as idades, com a idade do sujeito em crescimento, né? Então, mas vamos apreciar ao mesmo tempo a sua dimensão biológica, ou seja, a fase oral. Freud argumenta que as fases orais e anais no desenvolvimento do bebê, né, são concomitantes, né, em termos de funções biológicas, ou seja, o bebê precisa se alimentar e o bebê precisa defecar. Para crescer, não tem outra alternativa. Se o bebê está sentindo fome, o bebê, não tendo a capacidade de se expressar-se por palavras bem formadas, gramaticalmente falando, vai gritar e chorar. Qualquer incômodo será comunicado pela gritaria e a choraria. Satisfação, então, será comunicado, a princípio, por uma pequena sorriso, provavelmente, e muitas horas de sono na, no ideal da situação. Agora, Freud está vinculado também o desenvolvimento não só do corpo, né, mas de uma reação, de uma relação psíquica a essas fases corporais. Aí ele vai sugerir que existe uma certa dominação, uma preeminência da fase oral, né, a- como fonte que desperta prazer e dor, porque em Freud sabemos que nunca tem prazer sem dor. É a própria natureza da lógica da falta, né? Quando falta, é dor. Quando está satisfeito, temporariamente, quando a busca é satisfeito, temporariamente, provoca um prazer que tranquiliza o sujeito, né? A fase anal vai se formando subsequentemente. Né? A fase anal, de uma perspectiva biológica muito objetivamente descrito, é a localização de um centro do prazer que estimula o corpo a defecar. Né? Quando não há necessidade, então tem um certo recuo, um fechamento da zona de prazer, da mesma forma que a zona oral deixa de produzir prazer. Não? O que não quero estender as liberdades de produzir analogias na busca de estabelecer alguns contactos, mas da perspectiva de teorias econômicas,
estamos aqui, não, trabalhando com as teses de utilidade marginal, né? Digamos que a partir do momento em que começamos, não, a comer, não, existe uma decrescência marginal do efeito de prazer até apagar-se, não? Então, a relação entre oferta e demanda, não, é mais eficaz, mais equilibrado, nesse primeiro contato com a comida pela boca, quando a falta está em crescimento. Então, os dois vinculados vão mostrar justamente o momento em que a fase oral é mais ativa e a satisfação mais plena no processo de atender ao desenvolvimento psíquica correspondendo à satisfação da oralidade. Quando não for satisfeito, não, evidentemente, o período vai se estender numa aumento de demanda, em que a utilidade não, é desregulado porque o sujeito precisa, despertando tanto força de busca a partir das necessidades de consumo, literalmente aqui falando, não, ah, que de repente a utilidade vai se transformar em um gesto de desespero, não? E o desespero vai eventualmente se transformar em dor e vai prejudicar o sujeito em formação. O anal, a fase anal, de maneira semelhante, não? Fase anal necessário para regular a retenção dos alimentos e expulsão dos ah, daquilo que já foi consumido, preparando para um próximo período de equilíbrio entre a busca de satisfação e uh, uh, a, a oferta de prazer proporcionado pelo organismo. A fase fálica é ainda fálica, nesse sentido, é particularmente interessante no que diz respeito à teorização de Freud. Ah, essa fase fálica, então, introduz a situação edipiana em relação ao qual estamos indo. Não? É o período de latência, quando toda essa dimensão dos prazeres, as frustrações, as manifestações egoísticas por narcisismo primário vão se regulando, se equilibrando e reencontrando um período de existência implícita e exatamente latente, enquanto o organismo se regula ele mesmo em função desses ah, hábitos, esses comportamentos repetidos, produzindo a mesma relação entre prazer, satisfação, falta e dor, para chegar finalmente ao período ou à fase genital, quando os adolescentes já entram num período em que a reprodução se torna possível. Então, a associação dessas fases a determinadas idades de vida não é o que mais me interessa, mas justamente como tudo isso ó, passa por uma síntese que é gerativa de uma das mais importantes complexos
estruturantes do pensamento humano, tal como argumenta Freud. Então, estou falando, evidentemente, do complexo edipiano. São muitas questões. E uma das questões realmente que filosoficamente deve nos fazer refletir é que essa noção, nas últimas décadas, foi alvo de uma crítica extremamente estrita e rigorosamente articulada na maioria dos casos, em virtude da sua dimensão normativa ou prescriptiva. Tá? Em relação a essa dimensão prescritiva, é extremamente difícil sustentar a sua dimensão, a sua extensão emancipadora. Ou seja, o complexo edipiano apresenta o modo em que a estrutura familiar judeu-cristão, burguesa, europeia, procede, é regulada e se repete entre tantas variações, independentemente da língua e independentemente das subdivisões ocorridas no cristianismo. Tal como Marx e Engels em 1849, 48, representaram o capitalismo a partir de essencialmente dois focos ativos de desenvolvimento, seja a Inglaterra e certas cidades francesas do norte. Freud também uh, representa uma situação em formação e com a conquista planetária do expansionismo europeu a partir da fase da conquista por seus valores e por suas culturas, que ocorre só a partir do século XIX, na verdade, ainda mais a partir do século XX, podemos falar de um contexto generalizado da estrutura familiar monogâmica heteronormativamente constituído, que é o referencial da sua que é referencial correspondendo à sua teoria do sujeito. A partir dessas constatações, quero enfatizar a importância de aprender esse modelo e de usá-lo como mapeamento, como mapa da estrutura heteronormativa norte-atlântica ou atlanticista, né? Para não falar esse termo ocidental. Mas em termos de uma dimensão normativa, prescritiva, evidentemente não é possível sustentar esse modelo. Né? Por quê? Bom, aqui eu teria, com o tempo passando, eu quero chegar logo o que importa, o que temos o tempo nesta constituição de aula de abordar. Ou seja, o complexo edipiano nos descreve uma situação social, uma relação social, no qual, de fato, o homem é a figura dominante, né? Na figura do pai. Né? A fase fálica é a fase no qual não só os indivíduos, a formação psíquica dos indivíduos é reproduzido de maneira iterada, mas da própria estrutura fálica
da lei social vigente. O falo é a lei. E como se impõe essa lei? Bah, quando Freud fala que ao nascer todos os seres humanos são bissexuais, temos que entender a subtileza nessa afirmação. Ele não quer dizer simplesmente, e talvez nem no primeiro momento, que todo mundo é bissexual, ou seja, todo mundo é gay ou lésbica, ou queer, ou LGBT+, né? O que ele está dizendo bissexual quer dizer que e isso é evocado por Simone de Beauvoir na sua, no início do volume 2 do Segundo Sexo, ou seja, uh, os sujeitos infantis ainda não se identificam como portadores de uma identidade sexuada. Simone de Beauvoir falou, essencialmente, que homens, ou meninos e meninas, são os mesmos até a puberdade, até os 12 anos de idade. Isso em função também do alimento. Eu cheguei a comentar isso. Não? Se as meninas recebem tanto alimento que os meninos, então, ah, possivelmente, não? Estamos falando sobre a probabilidade sobre uma população, não estamos falando de indivíduos a cada vez causalmente em linha direta determinados, mas sobre uma população, a probabilidade é que os corpos das meninas se desenvolvam como os corpos dos meninos. Não? Esse tipo de teste é extremamente difícil operar no campo, porque por causa das evidentes questões éticas envolvidas. Né? Não vamos esfomear grupos sexualmente definidos no âmbito de uma pesquisa. Mas também não é fácil a refutar. Então, é uma postulação. Né? Meninos crescem mais, são mais fortes porque há séculos recebe mais alimentos e alimentos de alta energia, potência energética como carne. E quantas mulheres aqui presentes não se lembram quando os pais disseram, mas tem que dar essa carne, mais carne a Joãozinho, porque Joãozinho está em fase de crescimento, etc, etc. É, aliás, toda a estética atribuído ao corpo feminino, que o corpo feminino precisa ser magra, bem que não era sempre o caso, mostrando como essa estética também passa por variações. A variação não é excluído aqui no domínio dos aparecimentos, né? O que estamos visando aqui é um mecanismo, né, que proporciona, que produz, que causa até certa compreensão da dinâmica causal como sendo também composta por diferentes fatores. Né? Então, na natureza, o que acontece é que os corpos dos meninos e das meninas não reconhecem a diferença. E isto significa, literalmente, não se identificam como sujeitos sexuados. São todos corpos. E, aliás, as crianças muito novos não, são geralmente entre eles não, numa relação corporal que em relação ao qual as barreiras do corpo não são tão estendidas como começa a acontecer após a fase fálica. Tá?
Ou seja, estão sempre se abraçando, são sempre brigando, lutando, tocando se entre si. Porém, atenção, isso Freud nunca falou. Porém, não tem ah, toca ah, dos genitais. Então, isso poderia sugerir que, bom, já está marcado a fase genital, mas a fase genital ocorre de maneira relativamente cedo, de qualquer forma, em função da afirmação pelo pai da necessidade que a criança se afasta do corpo da mãe. Porque a formação, digamos, a primeira etapa da formação de um sujeito autônomo é de se reconhecer como sendo um corpo distinto do corpo da mãe. Né? Na sua correlação psíquica, isso é o primeiro passo em prol da autonomia, primeiro passo em torno de se manifestar-se como sujeito livre. Né? O que Freud determina, então, em termos da liberdade, que é proporcionado por uma estrutura psíquica subjacente chamado complexo edipiano, que envolve esse gesto do pai que marca seu nome pela afirmação de um não, o que o psicanalista francês Jacques Lacan, uma geração subsequente, vai denominar o le nom du père, que no caso do francês, porta em sua homofonia a relação dos dois termos, tais como Dasein porta tanto o significado referencial da existência como o, a inscrição da definição mesmo da existência como sendo o ser aí no Dasein, Sein da. Pois é, então a mãe não é excluída de poder. Né? E Freud vai explicar que a mãe reforça, às vezes, dá voz ao complexo edipiano também. Então, a, a figura fálica do pai circula no casal, ó, fica fixa relativamente, ó, atraída relativamente por aquele que vai se permitir a falar mais em nome da lei, que é o pai. Porém, como é possível ver nas transformações sociais ocorridas, a posição da mãe não deixa de apoiar o complexo edipiano. E aí, bom, aí em termos desses corpos que existem, circulam na natureza sem identificação sexual, que não são identidades sexuais, começa o processo, então, da identificação sexual de cada corpo, que é feito a partir das implicações da lei. Pois haja lei, necessita-se obediência. E a obediência procede do lado do menino conforme a seguinte ordem: afasta-se do corpo da mãe e terás todos os outros mulheres como potencial esposa. Então, as implicações do complexo edipiano são tais. Não estou dizendo que as mulheres concordam com isso. Isso não estamos no nível consciente da reprodução da lei. Estamos na articulação de uma estrutura que também é delimitada no tempo e no espaço, pelo qual é possível entender o inconsciente tal como se adapta, se formata
à sociedade euro, ah, europeanizada, hum, judeu-cristão, em princípio, na base, bem que os muçulmanos estão sempre presentes, e judeu-cristão deve absolutamente contemplar os ortodoxos, cristãos ortodoxos, que necessita também o reconhecimento de famílias muçulmanas, quando não dos próprios ateus, né? Então, o menino assume sua identidade sexuada por concordar com esta ordem e para se submeter a essa ordem. E a menina? Bom, tem descrições no Freud que não posso realmente explorar em termos de sua dimensão representacional. Mas essencialmente, a menina se torna uma identidade sexuada a partir do momento que a dispersão do prazer corporal, que é resolvido a partir da passagem pelas fases, vai se concentrar nos prazeres vaginais em vez de se concentrar nos prazeres clitoridianos. Tal como para o menino, o que vai proporcionar, vai ativar e confirmar porque esta ordem deve ser recebido, naturalizado como se fosse uma escolha livre, e que apenas com outras mulheres que os prazeres penianos podem ser vivenciados. Então, a teoria da sexualidade está completamente vinculado aqui, mostrando como na superfície do corpo circulam essas zonas que são ativadas, desativadas, que aparecem, desaparecem, em função das diferentes etapas da vida confrontado pelo sujeito. E o mecanismo que organiza tudo isso é a organização psíquica, que tem uma fonte proveniente das própria dinâmica à reprodução, em prol à reprodução que fez parte da vida dos mamíferos, mas também que é impactado pela, pela dimensão da ordem social que se considera necessário a seguir para preservar a dimensão comunitária, não? No qual os indivíduos são enraizados. O que significa passar a viver no corpo de uma concentração de prazeres acerca do clitóris a uma concentração dos prazeres concentrados na vagina é a própria preparação para ser mãe, a preparação da maternidade. Isto conforme o modelo, o mapa da sociedade heteronormativa, tal como Freud era o primeiro a capturar e usar, explicitar desta maneira. Agora, não são as únicas opções disponíveis aos indivíduos identificados sexualmente como meninos e os meninos, indivíduos identificados sexualmente como sendo meninas. Evidentemente. E aí Freud nos lega um- 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 uma teoria que atinge seus limites já. Ou seja, o menino que não aceita, então, a ameaça da castração, recorda
por favor, eu não afirmei isso, mas evitem, por favor, isso é tão grave que nas compreensões do darwinismo, no darwinismo, quando se fala que os seres humanos são descendentes dos macacos, que é absurdo, os seres humanos descendem de outras espécies humanas, primeiro. Agora, não existe resolução do complexo edipiano, da atração pelos pais aqui. O complexo edipiano não deveria ser usado, ter sido usado por Freud, porque justamente a boa desenvolvimento do menino e da menina é que não haja a realização da atração que é estimulado por questões do desenvolvimento, né? Então, mas pode ocorrer que o menino não reconhece o não do pai, né? E se mantém com em simbiose com a mãe. Bom, aqui Freud vai nos dar várias razões a pensar que esta condição explica algo sobre a formação da identidade gay. É uma questão que eu marco simplesmente como sendo uma das características da teoria. Porém, devemos reconhecer que Freud simplesmente ultrapassa todo a sua pretensão pela objetividade a considerar esta condição como sendo uma situação de perversão, né? Da mesma forma, o menino pode aceitar, uh, não aceitar o nome do pai, né? O nome do pai, porém, porém desejar o sofrimento das consequências, né? Aí Freud descreve a situação do sadomasoquismo. Por outro lado, tem a menina. A menina pode também recusar o nome do pai, assim, recusando se aceitar seu destino de ser mãe, né? Na concepção da maternidade que os católicos, entre vários outros membros da sociedade heteronormativa, não desejam escutar, sendo apresentado como apenas uma das maneiras em que a vida de uma mulher pode se ser vivida, né? Ou seja, não há destino para qualquer mulher de se tornar mãe, né? Óbvio. Segundo, óbvio, digo, super-eu, ou seja, os ditados de Deus ou da autoridade religiosa que fala em seu nome, são aqueles que intimidam pela educação e pela intimidação, né, os indivíduos a se adaptar a esta visão. E, por fim, também, então, tem meninos que não aceitam e se juntam nas comunidades das mães, das mulheres, ou seja, das mulheres, e nesse sentido é possível entender, a partir de Freud, uma das fontes explicativas pela teoria da reprodução e da regularidade da ordem fálica, uh, o surgimento da identidade lésbica, homossexual feminina. E, por fim, para fechar essa estrutura, temos as meninas que são ditas, que são descritos como aceitando o não da pai, mas novamente reconhecendo o não, não do lado jurídico que proporciona a vida integrada na lei social promovido pelo inconsciente,
voltado a autopreservar a comunidade, mas pela violência. E aí, Freud considera, quando não houve casos de violação, seja de estupro, né? Isso é uma outra questão plenamente necessitando a ser discutido, mas aqui eu limito simplesmente a relação com a afirmação da lei fálica, ou seja, a afirmação do não do pai. Aí a menina aceita, mas não se disponibiliza a aceitar seu destino de mãe enquanto prazer, mas enquanto sofrimento. Aí tem a figura da menina frígida, e potencialmente de uma maneira invertida inconscientemente, castradora, né? Isto satisfez as nossas necessidades filosóficas a entender como a liberdade não é um a priori, é ainda menos uma causa, mas um efeito de uma dinâmica estruturante, aqui acontecendo no nível da família, e como a família é o campo de formação das identidades sexuadas, repetindo também as hierarquias de poder social no seu âmbito bem delimitado, né? Mas extremamente prejudicado pela determinação dos casos heterodoxos, né? Da formação da identidade sexual, como casos de perversão. Teremos que perversão que, bom, ainda no âmbito da medicina e do âmbito de vários estados administrativos são considerados ou delitos ou, uh, disfuncionamentos, doenças, né? Terrivelmente, terrivelmente. Mas aqui podemos ver como, pelo menos, funciona, o que significa e por quê. Porque é a lei fálico, né? Tal como reforçando a posição de poder do pai no âmbito heteronormativo, que leva a esta distribuição dos casos estruturalmente definidos. Termino com a observação de que o psicanalista Jacques Lacan, não, é conhecido, então, por ter visto no fenômeno da homofonia ah, constitutivo de significados escondidos e não ouvidos na própria grafia das palavras, um certo acesso ao real psíquico quando aparece no contexto clínica. É por isso ele chamou a atenção não só à expressão le nom du père, hein, quando o pai afirma a palavra não diante do desejo de se manter grudada com a mãe, quando a criança deseja se manter grudada à mãe, a pessoa física, a corpo física da mãe. Ele também levanta e chama a atenção ao próprio termo de perversão, que em francês evoca, quando separado, dois componentes: père, nada mais, nada menos que o pai, e versão. Ou seja, a posição heterodoxa de moços e de moças diante o nome do pai, que lhes fez tratado
de doentes ou de sujeitos que cometem delitos ou até crimes, podendo prejudicá-los em termos de tratamentos não desejados, de expulso de trabalho, demissão sem justa causa, ou até da falta da possibilidade de encontrar um trabalho que é próximo ao poder e que recebe um salário justo, é o se encontra na versão do pai sobre a necessidade que a identificação, a adquisição de uma identidade sexuada seja também a repetição da lei heteronormativa. Evidentemente, explicitando esta relação, torna a filosofia, o fez da filosofia e da crítica filosófica um instrumento de questionamento da estrutura social vigente, altamente perigosa. Isso já sabemos. Sou Norman Manaraz, você estava me escutando a aula 12 de Vistas sobre filosofia contemporânea. Na próxima aula, veremos a filosofia da linguagem de Noam Chomsky. Aguardo todos vocês lá, e não deixem de inscrever-se nesse canal e percorrer os outros cursos, intervenções e conferências disponíveis no meu canal. Muito obrigado pelo interesse. Fico à disposição com muito prazer a discutir esses assuntos, ou de maneira pessoal, ou de maneira pública. Entre em contato e boas leituras. Na próxima vez, haverá te colocarei o link para a leitura que pode nos fornecer uma introdução à filosofia da linguagem de Chomsky. Muito obrigado. Tchau, tchau.